Boa noite, queridos. Graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem nessa noite sobre a questão da dureza do coração. E essa é uma expressão muito comum no meio evangélico. E a gente geralmente pensa sobre um coração duro quando a gente fala de pessoas ímpias, pessoas que não têm um relacionamento com Deus, pessoas que vivem um modo de vida mundano. Mas, e o crente? E o crente em Cristo Jesus, será que ele pode ter um coração duro? E o fato, queridos, é que quando nós passamos por provação, quando nós passamos por momentos de prova, dependendo de como nós posicionamos o nosso coração, nós podemos nos afastar de Deus ou nos aproximar de Deus. E alguém já disse que o mesmo sol que derrete a cera é o sol que endurece o barro. Então, quando a prova chega em nossa vida, ela pode aumentar a nossa fé ou ela pode destruir a nossa fé, dependendo da resposta do nosso coração. Por isso a palavra de Deus vai falar em Provérbios 4, 23, que de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E falando nessa questão de prova, irmãos, nós estamos passando uma prova lá em casa. Essa tem sido uma semana de muita provação com a pastora Cláudia. A pastora Cláudia resolveu fazer umas geleias e todo o tempo ela me dá para provar. Prova aqui, prova esse sabor agora, prova esse sabor. Eu estou numa provação que os irmãos não imaginam. Queridos, eu quero convidar você aí a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 14 a 21. Marcos, capítulo 8, versos 14 a 21, vai dizer assim a palavra do Senhor. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? O contexto aqui, queridos, desse diálogo, dessa advertência, dessa repreensão que Jesus está fazendo aos discípulos, acontece exatamente depois que ele efetua a multiplicação de pães, alguns peixes para 4.000 homens. Depois disso, o Senhor Jesus atravessa para o outro lado do mar e ele é interrogado por alguns fariseus, e ele fica indignado com aquele modo de agir dos fariseus, e depois ele entra no barco com seus discípulos. Enquanto eles estão ali no barco, ele traz essa advertência para os seus discípulos, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E ao ouvirem essa advertência do Senhor Jesus, os discípulos começam a discutir entre eles, dizendo, ele está nos advertindo, ele está nos exortando, porque nós não trouxemos pão. Eles estavam preocupados sobre essa situação do pão. E diante dessa discussão que eles começam a travar entre eles, diante desse comportamento, Jesus lhes faz uma séria repreensão, declarando que o coração deles estava endurecido. Então esse é o tema da nossa mensagem, cuidado para não ter um coração endurecido. Você pode dizer para o seu irmão, cuide para não ter um coração endurecido.
Perceba, queridos, que nós aprendemos algumas lições aqui a partir desse texto, e a primeira lição que nós vamos aprender é sobre a natureza da repreensão que Jesus está fazendo. Porque, diante daquilo que parecia algo tão pequeno, talvez, os discípulos discutindo sobre a questão de terem esquecido, não terem levado o pão com eles, havia sobrado muitos pães daquela multiplicação e eles esqueceram de levar, estavam ali preocupados. Eles começam a discutir sobre esse fato, sobre esse detalhe tão pequeno, tão bobo, de não ter pão. E aquilo que parecia ser uma discussão sobre algo tão bobo, na verdade, para Jesus tinha um significado muito importante, que o deixou muito triste ao ponto de ele trazer uma séria advertência, uma séria repreensão a esses discípulos. E nós vamos entender por que essa repreensão foi séria. Então vamos pensar sobre a natureza dessa repreensão. E Jesus repreende os seus discípulos, aqueles que são próximos dele, usando 9 perguntas. A primeira pergunta que Jesus faz, ele vai dizer: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Você já parou para pensar qual é a verdadeira razão de muitas das discussões ou dos momentos de estresse que você enfrenta? Muitas vezes nós estamos tão irados e nervosos e discutindo por questões tão triviais, tão pequenas, que não têm razão, que não justificam tamanho desgaste. E aí Jesus vai repreendê-los por eles estarem discutindo sobre a questão de terem ou não terem pão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, o foco de vocês está errado. Vocês estão preocupados sobre não terem pão. E veja, queridos, que o texto nos diz que eles tinham esquecido de levar pão, exceto um pão que havia com eles. Eles já tinham visto muitas manifestações do poder de Deus, aliás, 2 multiplicação de pães, que alimentou uma multidão de milhares de pessoas. E ali eles tinham um pão com eles. Se Jesus usou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, será que um pão que eles tinham com eles ali não seria suficiente para, nas mãos do Senhor Jesus, suprir as necessidades deles, caso eles viessem a ter necessidade de pão? Ou seja, eles nem estavam com fome, porque a multiplicação do pão, que tinha recém acontecido, diz que todos comeram até se fartar. Então ninguém ali estava com fome, não era uma situação de necessidade. E além de tudo, eles ainda tinham um pão com eles. Ou seja, eles estavam se preocupando, eles estavam sofrendo por antecipação, imaginando que poderia acontecer uma situação de vir faltar, de vir ter necessidade, de vir ter fome, e eles já estavam estressados e discutindo entre eles. Isso mostra muito do que é a nossa natureza humana, quando a gente acaba se preocupando, sofrendo por antecipação, diante de situações que a gente imagina que possam ocorrer, a gente começa já a ficar aflito, apreensivos, ansiosos. E o Senhor Jesus disse para o seu discípulo: por que vocês estão discutindo sobre isso? Segunda pergunta que o Senhor faz para ele: ainda não compreendem nem percebem? Jesus denuncia aqui que os seus discípulos, aqueles que andam tão próximos dele, não têm nem compreensão, nem percepção. Não compreendiam o quê? Não compreendiam o significado das palavras que Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, que no caso era o ensino deles, a hipocrisia dos fariseus, o mudanismo de Herodes. Eles não compreenderam o que Jesus falava e nem perceberam diante de quem eles estavam. Amados, muito tempo atrás, Deus levantou Moisés como um líder, e lá no deserto, o pão de Deus veio e alimentou todo aquele povo no deserto. E Moisés havia declarado que depois dele viria um outro profeta. E agora Jesus, em um outro deserto, havia multiplicado pães e peixes para uma multidão, e agora uma segunda vez. Então eles não perceberam diante de quem eles estavam. Eles estavam diante desse Deus Todo-Poderoso, que conhece cada uma das nossas necessidades,
antes mesmo de nós as conhecermos. Eles estavam tão focados numa discussão pequena sobre ter ou não ter pão, quando diante deles ali estava aquele que alimenta o mundo. E aí Jesus faz uma terceira pergunta, que na verdade revela o estado do coração dos discípulos. Seus corações estão endurecidos. Isso aqui me chamou muita atenção, queridos. Porque Jesus está falando não com pessoas ímpias, não pessoas que não o conhecem. Jesus está falando com aqueles que caminham com Ele, com aqueles que têm andado com Ele. Jesus está falando com aqueles que estão sendo treinados e preparados para serem aqueles que vão levar a mensagem da salvação por todo mundo. E Jesus está olhando para os discípulos, e diz: o coração de vocês está endurecido. Então, isso me faz pensar que, como discípulos de Jesus, como crentes em Cristo Jesus, nós podemos ter o nosso coração endurecido. Ainda que a gente não goste que alguém fale disso. Ainda que a gente possa até se ofender se alguém disser: olha, teu coração é duro. Mas os discípulos aqui estavam com o coração endurecidos e não haviam percebido isso. Isso me leva a pensar sobre o meu coração. E eu quero que você reflita sobre o seu coração. Pode ser que você seja um crente em Cristo Jesus, um discípulo, uma pessoa que vem para a igreja, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, e ainda assim o teu coração está em um processo de endurecimento. Porque Jesus denuncia isso. Jesus não está falando aqui com ímpios. E o que nós vemos, queridos, é que a falta de compreensão e a falta de percepção são resultados de um coração endurecido. Quando a gente tem um coração endurecido, a gente acaba não compreendendo aquilo que o Senhor está falando para nós. A gente acaba não percebendo aquilo que Deus está fazendo. É por isso que o Senhor vai lançar mais duas perguntas, e Ele vai dizer: vocês têm olhos, mas não veem. Apesar de vocês terem os olhos, vocês não conseguem ver tudo aquilo que eu estou fazendo. Apesar de vocês terem visto tantos milagres, tantas manifestações poderosas, apesar de vocês terem visto 2 vezes o pão ser multiplicado e tantos outros milagres, vocês não veem. Triste coisa, queridos, é nós termos olhos e não percebermos aquilo que Deus está fazendo, realizando, agindo em nossa vida, no nosso meio. E Ele vai dizer: vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Esses dois sentidos, os olhos e os ouvidos, trazem sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque, de certa forma, nós vamos ter que responder diante de Deus como nós vivemos a nossa fé, diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. Quando João vai escrever a sua carta, sua primeira carta, ele vai dizer: aquilo que nós vimos e testemunhamos acerca do verbo da vida. Nós não temos desculpas, queridos, para duvidarmos do poder, do cuidado, da proteção, da provisão, do poder de Deus, diante de tudo que nós vimos e ouvimos. Os discípulos tinham ouvido as palavras do Senhor. Lucas 12, 29 vai dizer, o Senhor vai dizer: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. João capítulo 6, verso 35, Jesus se apresenta, já tinha se apresentado para os discípulos como sendo o próprio pão da vida. E Ele vai dizer: aquele que vem a mim nunca terá fome. Então os discípulos tinham ouvido essas coisas, tinham ouvido esses ensinamentos. Tinham ouvido sobre não andarem ansiosos, sobre não se preocuparem com o que comer, porque o Senhor não lhes deixaria faltar. Os discípulos tinham visto muitas manifestações, mas o Senhor está dizendo para eles: que adianta vocês terem olhos, ouvidos, e não perceberem tudo aquilo que eu já fiz, que vocês testemunharam, e não se lembrarem de todas as palavras que eu tenho ensinado a vocês? A fé, queridos, vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por isso, tantas vezes Jesus falava: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
E aí o Senhor faz uma sexta pergunta para os seus discípulos, trazendo essa repreensão. Ele diz: não se lembram? Agora, aqui não era uma questão de uma falta de memória, de não ter memória, mas era uma questão de uma falta de hábito de trazer a memória, diante de um momento de dificuldade, a lembrança da fidelidade de Deus, das muitas vezes que Ele operou na vida dos discípulos. O profeta vai dizer em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amados, nós temos que cuidar para não termos um coração duro. Porque quando a gente não lembra, se a gente não tem o hábito de no momento da ameaça, no momento da tribulação, da dificuldade, se a gente ficar focado naquela picuinha, naquela coisinha que não é a essência, discutindo, se estressando sobre aquilo, e se a gente não lembrar de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida lá no passado, de todas as evidências, as manifestações do cuidado dEle, nós vamos ser tidos como pessoas de um coração duro. Por isso Jesus está advertindo os seus discípulos, dizendo, vocês não lembram. E você? Você lembra o que Deus fez na sua vida? Nesse ano já está chegando aí o final de janeiro, né, o último dia do ano. O que Deus fez por você no ano passado? O que o Senhor fez por você ao longo da sua caminhada com Ele? Quantas manifestações de provisão, de cuidado, do sobrenatural na sua vida? Eu quero encorajar você a cultivar um diário de oração. E que você possa voltar para esse diário e ver constantemente aquilo que Deus tem feito na sua vida, para que o seu coração não fique endurecido. A sétima pergunta, ele diz, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Então não era uma questão de falta de memória. Eles lembravam, mas no momento da prova, da dificuldade, eles não resgataram da memória esse evento importante. O que Jesus está perguntando aqui para eles é o óbvio, mas como assim vocês estão discutindo sobre não ter pão? Eu acabei de multiplicar pão para 4.000 pessoas. Um outro dia eu multipliquei pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como assim? É o que ele pergunta no verso 8. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos vocês recolheram? 7, responderam eles. E aí o Senhor lança uma 9ª pergunta e diz, vocês ainda não entendem? Essa palavra ainda tem um significado muito forte aqui nesse contexto, porque o Senhor Jesus está dizendo, dado ao tempo que vocês têm caminhado comigo, dado a quantidade de manifestações do meu poder, dado ao fato de tudo que vocês viram eu fazer, e tudo quanto vocês ouviram do meu ensino, vocês já deveriam ter desenvolvido uma fé que confiasse, que não os lançasse nesse lugar de estresse, de discussão, de ansiedade, sobre se vai faltar pão ou não. Jesus fala para ele, vocês ainda não entenderam. Sabe, amados, um coração endurecido nos atrapalha de entender o que Deus tem para nós. O lugar que Deus quer nos levar. O propósito para o qual Ele quer nos alçar, Ele quer nos colocar. Às vezes nós estamos perdendo o rumo sobre aonde nós devemos ir, viver a vida de uma forma assertiva, com propósito para glorificar a Deus, porque nós não estamos entendendo. Isso é resultado de um coração endurecido. Não se sinta ofendido se você é crente, mas é possível que o crente esteja aí passando por um processo de endurecimento do coração. Então é inaceitável, depois de tudo que vimos e ouvimos, que o nosso coração continue sentindo insegurança quanto ao cuidado e à fidelidade do Senhor. E a segunda lição que nós aprendemos aí com esse texto, então, se no primeiro momento nós entendemos a natureza da repreensão do Senhor, pelo fato dos discípulos estarem com o coração endurecido, nós precisamos entender o que é, então, um coração duro.
ou uma dura cerviz. Essa palavra endurecido é a palavra grega peporemene, e significa cobrir com a pele grossa. Essa palavra peporomene, ela vem desse grego porós, que era um tipo de pedra. Por isso, o coração estava petrificado. Estava endurecido. É daí que vem essa palavra. E o dicionário vai traduzir como cobrir com a pele grossa, endurecer, cobrindo com calo, petrificar, endurecer. Se você pensar no processo de calejamento, ele acontece a partir do momento que uma contínua ou repetida fricção sobre uma parte do corpo vai gerar um desgaste no primeiro momento daquela pele, daquela região, podendo gerar até uma ferida, mas se insistir, permitindo a fricção naquela área ali, com o tempo vai formar uma pele grossa, uma pele que vai oferecer uma resistência, um tecido duro, até se tornar insensível. E no contexto espiritual, queridos, o calejamento do coração, ou o endurecimento, a petrificação do nosso coração, não é diferente. Quando nós vemos repetidas manifestações do poder de Deus, do agir do Senhor em nossa vida, e diante de cada situação de ameaça, de perigo, nós entramos numa situação de estresse, de medo, de ansiedade, é como que nós estamos friccionando ali, é como que nós estamos repetindo esse processo de duvidar, de deixar de confiar no Deus que é fiel, e aí o nosso coração vai calejando, vai sendo revestido por um tecido grosso, duro, que nos torna insensíveis, e que nos afasta do Senhor. Essa palavra endurecido se repete 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez acontece lá em Marcos capítulo 6, verso 52, exatamente num contexto semelhante, porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois daquela multiplicação, o Senhor despede os discípulos e na alta madrugada o Senhor vai ao encontro dele andando por sobre as águas. Eles estão aflitos, eles estão assustados, porque uma tempestade tinha dado contra o seu barco, e Jesus se dirige até eles, e quando Jesus entra no barco, diz a palavra de Deus que houve bonança, o mar se aquietou, o vento se aquietou. E diz que eles ficaram impressionados. Aí o evangelista Marcos vai dizer no verso 52, pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. Olha que coisa. Eles tinham acabado de presenciar um fato tremendo, poderoso, uma multidão que foi alimentada, o Senhor cuidou deles. E aí Jesus entra no barco, a tempestade se acalma, e eles não entendem, eles não percebem. O coração endurecido nos rouba, nos furta de perceber quem é que está diante de nós, que diante de nós está o pão da vida, o Senhor dos senhores. A repreensão do Senhor, queridos, não foi tanto pelo fato de eles não entenderem o significado do fermento, mas pelo fato de eles estarem apreensivos quanto a lhes faltar o cuidado de Deus. Então aqui aparece isso, seus corações estavam endurecidos. A segunda vez no Evangelho é o texto que nós estamos lendo, e a terceira vez é no Evangelho de João, capítulo 12, versos 37 a 41. E olha o que o autor do Evangelho de João vai dizer. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías, que disse: o Senhor, quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como Isaías disse em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu seu coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure.
Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então, queridos, quando a profecia de Isaías está se cumprindo aqui, porque Isaías tinha visto a glória de Jesus, estava falando sobre Jesus, mas quando Isaías recebe essa mensagem lá no capítulo 6, que ele tem aquela visão do Senhor, e ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. E ali os seus lábios são tocados, e ele é purificado, e ele ouve uma voz que diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor diz: vai e anuncia a esse povo essa mensagem. Endureça-lhes o coração, que os seus olhos vejam, que eles tenham olhos, mas não vejam, que tenham ouvidos, mas não ouçam, a fim de que o seu coração não se converta e eles sejam por mim curados. Eu li aquela mensagem e dizia: mas como assim o Senhor não quer que o povo se converta? Como é que o Senhor vai mandar o profeta com essa mensagem de que o coração deles deve se endurecer, que eles devem ter olhos, mas não ver, ouvidos, mas não ouvir, para que não se convertam e sejam curados? Na verdade, o Senhor não quer que todos sejam convertidos e curados. Mas o contexto ali é o quê? É que a nação de Israel era um povo que tinha visto de uma forma abundante tantas manifestações do cuidado de Deus. Era um povo que caminhava no deserto, que via dia após dia a nuvem, a coluna, o maná, tantas manifestações, e ainda assim se mantinham infiéis, e ainda assim questionavam, duvidavam e colocavam o Senhor à prova. E por causa desse coração resistente, o Senhor manda uma mensagem através do profeta e diz: então, já que é assim, então o coração deles vai ser endurecido, eles vão ter olhos e não vão ver, vão ter ouvidos e não vão ter olhos e não vão ver, vão ter ouvidos, mas não vão ouvir, para que não se convertam até que se cumpra um tempo. Que tempo é esse? O tempo com que nós fomos alcançados. Esse tempo essa janela que se abriu para que os gentios fossem alcançados. Portanto, queridos, um coração endurecido é obstinado, teimoso, resistente a Deus e incrédulo. E nós precisamos cuidar do nosso coração, né? O que está escrito em Provérbios: de tudo que você tem que cuidar, guarda o teu coração. Eu quero te perguntar nessa noite: como que está o teu coração? Teu coração está duro? Está calejado? A terceira lição que nós vamos aprender aqui com esse texto, queridos, é que como é que acontece esse processo de endurecimento do coração? Jesus vem e repreende os discípulos, declarando que eles estão com o coração endurecidos. Nós aprendemos o que é um coração endurecido, coração calejado, coração que, apesar de ter visto e ter ouvido tanto de Deus, continua duvidando. E como que acontece esse endurecimento do coração? E para nos ajudar a esclarecer esse processo de endurecimento do coração, abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7, vamos ler até o verso 15, que ali nós vemos um mapa do endurecimento do coração do crente. Porque a carta escrita aos Hebreus, queridos, não foi escrita para ímpios, foi escrita para os crentes. Essa mensagem aqui, esse alerta que o autor aos Hebreus está enviando, é para aqueles que creem em Jesus. Olha aí, o verso 7 vai dizer assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz. Lembra que Jesus fala para os discípulos: vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Então, tudo começa com ouvir a direção de Deus, a palavra de Deus. O processo de endurecimento começa como nós reagimos quando nós ouvimos uma direção de Deus. O Senhor pode trazer uma palavra de direção através do seu Espírito Santo, através, quando você está meditando na palavra, através de uma mensagem que você está ouvindo, através de um conselho, de uma orientação do seu pastor. E você está buscando a direção de Deus e essa direção vem. Quando essa direção vem, como que você reage? O que você faz com essa direção de Deus?
A resposta do teu coração vai determinar se esse coração vai entrar no processo de endurecimento ou não. É o que vai dizer o verso 8. Então diz, se ouvirem a sua voz, verso 8, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Olha, quando você ouve a palavra de Deus, imediatamente o seu coração é posto à prova. E a resposta do teu coração, se você vai ser obediente, submisso àquela direção de Deus, àquela orientação, ou se você vai ser rebelde, ou se você vai desprezar aquela orientação e dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Essa resposta aí, a prova do teu coração e como você responde a esse processo que vai definir se o teu coração está sendo endurecido. E aí o verso 9, ele vai dizer, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto. Olha aqui a questão do ter olhos, mas não ver. Primeiro ele fala, quando vocês ouvirem, não endureçam. Então, apesar de tudo que vocês viram, e ainda assim me tentaram, me colocaram à prova. 40 anos. Quanto tempo você está caminhando com o Senhor, meu amado e minha amada? Quantas experiências você já teve com o Senhor? Quanto do sobrenatural de Deus você já viu acontecer na sua vida? Quantas vezes, quantos testemunhos você já ouviu do agir de Deus na vida de outras pessoas? É o que o Senhor está denunciando aqui. Olha, apesar de 40 anos terem visto, ainda assim me puseram à prova. Esse foi o endurecimento do coração. Chegou um momento que o Senhor ficou, assim, muito triste e desapontado. Como quem diz, tanto tempo vocês caminhando comigo, tanto que vocês viram e ouviram, e ainda seguem duvidando da minha fidelidade. E aí o verso 10 vai dizer, por isso fiquei irado contra aquela geração, e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Sabe, amados, o que eu aprendo aqui é que o endurecimento do coração provoca ira no Senhor. O endurecimento aumenta à medida que insistimos em fazer as coisas do nosso jeito. Como ele diz aqui, eles não reconheceram os meus caminhos, os seus corações estão sempre se desviando. Ou seja, vem a direção de Deus, vem a palavra de Deus, vem a instrução de Deus, mas eu decido fazer a coisa de outro jeito. E quando eu faço isso vez após vez, quando eu faço isso e erro e me arrependo e reconheço que errei, que fui desobediente, que desprezei a palavra de Deus e volto, eu encontro uma palavra de misericórdia, um perdão, mas quando eu sigo na minha vida, situação após situação, continuando a duvidar, a questionar, a não crer naquilo que Deus está me dizendo para fazer, eu estou endurecendo o meu coração. E essa mensagem que eu trago para vocês nessa noite, queridos, é para não acontecer de que a gente viva a nossa vida inteira servindo a Deus, mas nesse ciclo repetitivo, a gente não sai desse processo de vem um estresse, a gente fica ansioso, não confia no Senhor, fica aflito, se preocupa, aí passa aquela situação, daqui a pouco vem a outra e se repete o processo, e a gente vai vivendo ano após ano e não cresce. A gente fica estagnado espiritualmente porque o coração se endureceu. Eu creio que a palavra do Senhor para nós hoje é para que nós cresçamos nesse conhecimento, nesse compromisso com Deus. Verso 11, o Senhor diz, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha aí a consequência do endurecimento do coração. Você perde o descanso que Deus tem para você. Deus não nos chamou para viver na aflição, na ansiedade, na apreensão, mas há um descanso de Deus para mim e para você, queridos. E esse descanso só é desfrutado quando nós não temos um coração duro. Um coração duro nos priva desse descanso, nós não entramos no descanso de Deus.
Nós não desfrutamos da paz de Deus. Um coração duro é aquele coração que faz a pessoa deitar à noite e ficar rolando de um lado para o outro da cama, perdendo o sono, preocupado, ansioso, aflito, porque não confia nesse Deus que é o pão da vida, que é o nosso provedor, que é aquele que cuida de nós, que é fiel. A pessoa não consegue ter uma vida desfrutando de descanso. Há um descanso para a sua alma. Há um descanso para cada um de nós. Não permita que o coração calejado, endurecido, te prive desse descanso. Verso de número 12. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O coração endurecido, amados, é visto pelo Senhor como um coração perverso e incrédulo. E esse coração endurecido, ele tem a capacidade de nos afastar de Deus. Lembram do sacerdote Eli? Por causa do comportamento dos seus filhos, ano após ano, aquele comportamento de rebelião, de desprezo, e aquela posição licenciosa do sacerdote Eli, não repreendia os seus filhos, vez após vez, os anos foram passando, até que chega uma situação que Eli é sumo sacerdote, mas não consegue ouvir a voz de Deus, porque o seu coração está calejado. Porque havia uma membrana que petrificou, que envolveu e o afastou de Deus. Ele não tinha mais comunhão. Deus, quando resolve se revelar, vai fazê-lo através de um garoto, de um menino chamado Samuel. Nós não estamos falando aqui de um ímpio, nós estamos falando de um sacerdote na casa de Deus, amados, que estava com o coração duro. Então nós temos que cuidar do nosso coração, porque você está aqui, você está servindo a Deus, mas se você não parar para buscar conhecer qual é o estado do seu coração, se você não decidir tomar as medidas, as atitudes, os comportamentos, as respostas diante das situações, o seu coração entra num processo de calejamento, de endurecimento, sem você perceber. E de repente o Senhor pode estar olhando para você como estava olhando para aqueles discípulos, tão próximos dele, dizendo: vocês estão com um coração duro. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E sem você perceber, você começa a se afastar do Senhor, você não compreende mais o que Ele está falando, você não percebe o que Ele está fazendo. Aí o verso 13, lá de Hebreus, vai dizer: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja o quê? Endurecido pelo engano do pecado. Amados, o pecado, a desobediência, a obstinação é um engano. Isso leva ao endurecimento do coração. A carta aos Hebreus está nos ensinando que nós devemos cuidar todos os dias, né, o que está escrito ali. Pelo contrário, encorajem-se todos os dias. Eu quero te perguntar: você está encorajando o seu coração todos os dias a ser fiel a Deus? Como é que você está fazendo isso? Você está se alimentando da palavra de Deus? Você está revisando, você está trazendo à memória, tanto pela palavra quanto pelos testemunhos, tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida e na vida de outros? Você está lembrando? Você está escolhendo posicionar o seu coração numa atitude de fé e de confiança, a despeito das ameaças do inimigo, do problema que você está vivendo? Você está escolhendo crer no Senhor, seja qual for a situação que você está atravessando? Essas são atitudes do coração que todos os dias devem nos encorajar a nós mantermos o coração livres desse endurecimento. O verso 14 vai dizer: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O autor está dizendo aqui, essa mensagem é para nós. Nós somos o quê? Participantes. Nós somos membros do corpo de Cristo, e ainda assim o nosso coração pode entrar num processo de endurecimento. Então a forma de combater o endurecimento do coração, quer dizer, se mantendo fiéis e confiantes no Senhor, como diz ali, até o fim. Com a mesma confiança que vocês tiveram no princípio. Até o fim. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião.
Então, amados, eu queria concluir essa mensagem, essa reflexão nessa noite, dizendo: não permitamos que o nosso coração se endureça, se torne como um coração de pedra. Porque o Senhor Jesus não deseja isso para os seus discípulos, para nenhum de nós. Que o Senhor possa olhar para mim e para você, não surpreso de uma forma negativa, dizendo: mas, puxa, tanto tempo que você está caminhando comigo, tudo que você viu e ouviu, você ainda não entende, você não percebe, você não compreende, você não se deu conta de a quem você está servindo, você não confia em tudo aquilo que eu declarei sobre a sua vida. E, amados, assim como o Senhor mandou Isaías levar aquela mensagem para o povo de Israel, que estava com o coração resistente ao Senhor, e o profeta disse: então, já que é assim, que vocês têm um coração endurecido, olhos que não vejam, ouvidos que não ouçam, até que se cumpra um tempo. Mas a vontade de Deus para aquele povo é que o povo de Israel permaneça assim para todo sempre. Há uma promessa de Deus através do profeta Ezequiel, que vai chegar um tempo que o Senhor vai mudar essa realidade. Está lá em Ezequiel, capítulo 11, versos 19 e 20, eu quero encerrar com esses 2 versículos. Mas essa profecia, dada através de Ezequiel para o seu povo de Israel, revela o coração de Deus para nós hoje também, os seus discípulos, o seu povo. Diz assim Ezequiel 11, 19 e 20: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Sabe como que a gente consegue viver uma vida, como diz aqui o profeta no verso 20, agindo segundo os decretos, aquilo que o Senhor fala conosco? Sabe como que a gente consegue viver sendo cuidadoso em obedecer à vontade de Deus, como diz aqui? E, portanto, viver tendo o Senhor como nosso Deus e nós sendo o seu povo, quando a gente não tiver um coração de pedra. Amém? Você recebe essa palavra? Queria convidar você para se colocar de pé e para responder essa palavra. Pode ser que ao longo dessa mensagem você tenha se identificado com essa realidade, de que o seu coração tem passado aí por um processo de endurecimento. Mesmo diante de tantas situações, você segue no momento da prova, no momento da aflição, no momento da ameaça, questionando se você vai vencer, se Deus vai te socorrer, se o Senhor vai ser fiel a você naquele momento, naquela situação. Amados, o Senhor não muda. Aleluia. Não há sombra de mudança nem variação no Senhor. Ele permanece fiel, você pode confiar, não importa a forma, o tamanho do inimigo, a situação, o contexto que você esteja vivendo, não importa, Ele é fiel. Não permita o seu coração ser enrijecido, traga de volta à memória tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que você ouviu. Não seja como aqueles que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Não endureça o seu coração. Não seja um crente, um discípulo de Jesus de coração endurecido, mas tenha um coração de carne, um coração submisso, um coração que ouve os seus decretos, que obedece à sua vontade e que o adora como o único Deus que é fiel à sua vida. Amém? Feche os seus olhos aí, vamos orar. Você em casa que está nos acompanhando, feche os seus olhos. Se você foi confrontado por essa palavra, se você identifica que há atitudes no seu coração que precisam ser mudadas diante de momentos de dificuldade e aflição, talvez você está preocupado por coisas tão pequenas e triviais, você está focado em coisas que não são a essência, quando diante de você está aquele que é o Todo-Poderoso e você não está percebendo isso, porque os teus olhos estão voltados
voltado para as picuinhas, para as coisas pequenas. É hora de você abrir os olhos, porque você tem olhos e esses olhos devem ver, queridos. É hora de você abrir os ouvidos e ouvir aquilo que o Senhor tem falado sobre a sua vida. É hora de você entender e perceber e conhecer. Pai, nós estamos aqui nessa noite, te louvamos por essa palavra, que vem como uma exortação para nós cuidarmos do nosso coração, porque o fato de sermos discípulos, o fato de um dia termos levantado a nossa mão e assumirmos um compromisso com o Senhor, não nos blinda, Senhor, de entrarmos num processo de endurecimento do coração, e nós não queremos ser achados pelo Senhor como os discípulos naquele dia, que mesmo logo em seguida de uma manifestação tão poderosa, de um milagre, de uma multiplicação de pães e peixes, ali já estavam questionando poucos momentos depois, se lhes faltaria o pão. Senhor, nós estamos vivos, nós estamos respirando, nós temos uma casa, nós temos trabalho, nós temos família, nós temos tantas coisas acontecendo a todo momento, que são expressões da misericórdia, do cuidado, da bondade do Senhor, são muito além do que nós podemos numerar, Pai. E às vezes nós esquecemos de tudo isso, nós não enxergamos, nós não ouvimos, nós não lembramos, e ficamos preocupados com as coisas pequenas. Nos livre de um coração endurecido, Pai. Ache em nós corações de carne que são submissos à Tua vontade, Pai. E ajuda-nos a crescer nessa fé e nesse relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.